A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as obras do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e clamo e peço a Deus o milagre, a bênção, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Amados, a necessidade de orar e clamar e pedir perdão a Deus é algo real e preciso. Todos os dias precisamos pedir perdão a Deus, misericórdia a Deus, orar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedir a Deus proteção, livramentos, bênção, o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. E repreendemos todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos e pedimos o milagre. Pedimos a bênção, pedimos o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o transformar de Deus. Pedimos para que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo tipo de mal. Por isso que nós oramos e clamamos e pedimos a Deus o agir, o mover de Deus. Pedimos a presença de Deus. Pedimos para que Deus venha abençoar o Brasil, abençoar as nações, para que Deus venha nos livrar de todas as armadilhas do inimigo. Repreendemos toda a opressão e toda a contrariedade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço o milagre, a bênção de Deus. Para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, para que Deus venha suprir todas as nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas precisam de um milagre na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua vida espiritual, emocional, sentimental, material. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas precisam de um milagre? Uma porta de emprego, uma causa na justiça, uma causa na aposentadoria. Pessoas que precisam nas vendas, que trabalham com vendas no comércio, como vendedores ambulantes, vendedores em feiras, autônomos, filhos que trabalham no campo e na lavoura, precisam que Deus venha suprir as nossas necessidades do dia a dia, nos dando saúde, força, ânimo, coragem, ousadia. Precisamos de Deus. Todos os dias precisamos de Deus. Por isso que nós oramos, por isso que nós pedimos, porque a Bíblia diz que aquele que pedir, receberá. Aquele que bater na porta, a porta será aberta. E aqueles que buscarem, acharão. Deus, Ele quer que nós venhamos estar envolvidos na sua palavra. Que nós venhamos obedecer a sua palavra, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que obedecer um ensinamento religioso é obedecer ao ensinamento de Jesus, obedecer os ensinamentos do Deus de Israel. Amados, nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que Jesus Cristo, Ele tem um ensinamento para a sua igreja. Aí nós temos que decidir
se nós somos igreja de Jesus, sim ou não. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus Cristo, ele disse: se vós permanecedes na minha palavra e nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui não é uma questão de religião. Aqui não é uma questão de denominação religiosa. Aqui não é uma questão de corporação religiosa. Aqui é uma questão se a pessoa realmente quer ser um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus Cristo. É uma questão de escolha. Quem a pessoa quer seguir? Nós temos que entender que religiões existem milhares. Denominações religiosas existem milhares. Mas Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, existe um. Jesus Cristo de Nazaré, existe um. Não é milhares. E as verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo ensinarão os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma questão óbvia, mas para muitos, não. A pessoa tem que entender aquilo que Jesus Cristo ensinou. Glória a Deus, aleluia. Se no lugar que você vai, ensina os ensinamentos de Jesus, e um dos ensinamentos dele, ele disse para os seus discípulos, apóstolos, ele disse: vão de 2 em 2, em meu nome vocês expulsarão os demônios, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, não através de imagem, de ídolo, de escultura, de amuleto, de objeto. Jesus disse: através do meu nome. Este é um ensinamento de Jesus. Perdoar, amar, ajudar, ter misericórdia, são ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Crer em Deus e crer também nele, porque ele disse que eu e o Pai somos um só. Crer que Jesus é o Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28:18. Se você vai num lugar aonde Jesus Cristo é um Deus menor, é um Deus insuficiente, ali não é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus diz em Mateus 28:18 que o Pai deu para ele todo o poder do céu, no céu e na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos. E aqueles que crerem nestes ensinamentos, Jesus Cristo disse: batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Igreja que ensina que Jesus é um Deus insuficiente, que precisa ir lá na antiga aliança para trazer observância de dias, de pagamentos, de alimentos e de roupas, não é uma igreja de Jesus Cristo. Pode até falar em Jesus, pode até citar versículos de Jesus, mas não crê no Jesus Todo-Poderoso. Se creres, verás a glória de Deus. Amados,
Falar é fácil. Tem um ditado no mundo que diz que até papagaio fala. Falar é fácil. O difícil é fazer. O difícil é mudar. O difícil é aceitar. O difícil é crer. O difícil é obedecer. Como disse o apóstolo Tiago, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Praticar a palavra que é o difícil. Ouvir não é difícil para muitos. Para ser uma igreja do Senhor Jesus Cristo, é preciso ouvir e praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E praticar não é fácil. Falar é fácil. Existem igrejas que dizem uma frase muito bonita: Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Mas eles precisam ir lá na antiga aliança e trazer observância de roupas. Se vocês não usarem tais roupas, vocês são mundanos. Precisam trazer observâncias de alimentos. Se vocês comer tais alimentos, vocês são impuros. Precisam trazer observâncias de pagamentos. Se vocês não pagar isso, vocês são ladrões e os ladrões vão para o inferno. Preciso trazer observâncias de dias. Se vocês não guardar este dia, vocês não vão para o céu. Estou entendendo? Jesus é todo poderoso, sim ou não? É uma questão de escolha, de aceitar, de crer. Existem pregadores em várias denominações religiosas que dizem que nem Jesus tem poder para repreender o devorador, o migrador e o gafanhoto. Estou entendendo? Jesus tem todo o poder, sim ou não? Ele disse em Mateus 28:18 que o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Se isto não acontecer, Jesus Cristo é um mentiroso. E nós sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 8:44 que o mentiroso e o pai de todas as mentiras é o diabo. Existe uma seita religiosa que chama Jesus Cristo de Deus menor. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus menor é o diabo. Apenas falar em Jesus não é o suficiente. É preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Apenas falar em Jesus é bonito, mas não é o suficiente. É preciso aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de coração. É preciso aceitar e crer no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo tipo de mal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as contrariedades e todas as opressões do inferno. Em nome de Jesus eu peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre todas as nossas famílias, no Brasil e fora do Brasil. Oro pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Eu oro pelo Brasil, pelas nações e peço o milagre de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, os livramentos de Deus sobre a nossa casa e a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não parem de orar uns pelos outros. Agradeço a todos
queridos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo abençoe, Pai, todas as famílias, nos dê força, ânimo, coragem, ousadia, abençoa a nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,